boa noite a todos. Eu sou a Bruna, representante da Factorial. Eu sou a empresa responsável pela organização desse workshop. Nós hoje ajudamos as empresas, não só em Portugal, mas na Europa e em todo o mundo, a tornar os processos de recursos humanos mais simples, mais rápidos. E por isso a gente também pensou nesse workshop justamente para trazer às pessoas essas tendências de gestão de pessoas, de RH, nos eventos que a gente tem pensado para o nosso público. Hoje a gente traz aqui o tema da gestão de desempenho 4.0. O objetivo é justamente ver como que esse processo funciona na prática, do início ao fim, não só pensando numa avaliação de desempenho. Então, hoje o Ricardo ele vai abordar quais são as melhores formas de avaliar o desempenho dos colaboradores, quais são os próximos passos, o que é a gestão de desempenho 4.0, e ele vai ter o Thiago, que também trabalha comigo aqui na Factorial, para complementar aqui as ideias, tendências e insights que o Ricardo vai trazer. Bom, dou agora a palavra ao Ricardo e ao Thiago para eles se apresentarem, e vamos começar o nosso workshop. Olá a todos, espero que estejam todos muito bem. Obrigado, Bruna, pela introdução. E, antes de mais, muito obrigado à Factorial pelo convite para poder falar sobre este tema, que é de facto um tema tão interessante e tão importante nas organizações, o desempenho. E, portanto, acho que vamos ter aqui uma conversa muito interessante. Eu falei em conversa, apesar de aqui o meu interlocutor, o Tiago, vou estar principalmente a conversar com ele, mas vamos estar a conversar para esta plateia toda de centenas de milhares de pessoas que nos ouvem pelo mundo todo, ou menos do que centenas de milhares, mas algumas que nos estão a ouvir pelo mundo todo. Acontece sempre uma coisa muito interessante nestes eventos, principalmente nos eventos gratuitos, mas não só, que é, nós tivemos, não sei exatamente qual o número de inscritos que nós tivemos, mas nós tivemos muitos. Foram 340, mais ou menos. 340 inscritos, exatamente. E neste momento são 6 e 2, o que quer dizer que até às 6h10 ainda estão na hora, não é? que os 10 minutos académicos de Portugal, mas portanto, até às 6h10 ainda estão na hora, mas temos neste momento dos 348 inscritos, temos 51. O que é demonstrativo da importância desta questão do desempenho, porque uma parte do desempenho nas organizações é de facto esta iniciativa das pessoas procurarem informação nova, quererem aprender, quererem saber. Depois a outra parte muito importante é aparecer, é de facto vir. E claro que dentro das 348 pessoas, com certeza que houve pessoas que não puderam, outras estão presas no trânsito, outras que se esqueceram de alguma coisa, de alguma forma, mas é muito significativo e eu portanto gostava de saudar não só a Factorial por fazer este workshop e por me convidar, mas também os 54 participantes neste momento, 56 participantes neste momento que nós temos aqui, que de facto apareceram e que estão aqui disponíveis para aprender. Espero que ao longo destes nossos cerca de 45 minutos, 45, 60 minutos que nós temos aqui, mais ou menos, que primeiro isto seja divertido e interativo, ou seja, eu não estou aqui propriamente para vos divertir, mas gostava de me divertir convosco, ou seja, de ouvir também as vossas questões. Tenho aqui o chat, portanto coloquem aí as vossas questões no chat. Já agora, enquanto eu estou aqui a fazer esta mini apresentação, coloquem de onde é que estão a ver este nosso workshop, de que cidade de Portugal ou fora de Portugal é que estão a ver este workshop, só para termos aqui uma ideia da panóplia de pessoas. Coloquem aí no chat para eu depois dar aqui uma vista de olhos. E não só espero que isto seja divertido e interativo e portanto que utilizem aqui o chat para fazerem, para partilharem todas estas coisas, como também que isto tenha de facto ferramentas práticas, ou seja, que no final desta nossa conversa sobre gestão de desempenho, eu presumo que a maioria das pessoas trabalha em RH, já agora quando colocarem de onde é que estão a ver, coloquem também qual a vossa função dentro do RH, de uma forma resumida, obviamente, mas gostava que as pessoas tivessem ferramentas práticas para já amanhã, se for preciso, começarem a fazer uma gestão diferente. E, portanto, espero que sim, espero que isso aconteça ao longo deste workshop também. Dou aqui também, no instante, espaço ao Tiago para se apresentar, visto que vamos estar aqui os dois a partilhar aqui a plateia. Ricardo, só um ponto, parece que o chat está desativado, a gente vai tentando resolver enquanto isso, Okay. mas no perguntas e respostas é possível ver aqui Ok. algumas respostas. Bom, tem pessoas de Lisboa, Boa, vou ótimo. tentar resolver aqui enquanto isso. Depois também tens que me dar aqui a permissão de co-anfitrião para depois partilhar a tela. Boa, ótimo.
Bem, eu aproveito também para fazer uma breve apresentação. Desde já agradecer não só ao Ricardo, mas também à Factorial por promover estes eventos. Acho que é essencial para nós conseguirmos ter uma imagem um bocadinho mais real também dentro das empresas e dentro do que é a performance, a avaliação de desempenho, trainings, tudo. E é como o Ricardo disse, o importante é cá estar. E é importante depois desenvolver alguma coisa para além disto. Ou seja, não só ver e interagir, mas depois tomar decisões e ir para a frente. Vamos estar a ter aqui uma conversa interativa, portanto, sintam-se completamente à vontade. O Ricardo vai levar a reunião, eu vou chateá-lo aqui de vez em quando. E pronto, espero que gostem e espero que seja muito produtivo para todos. Muito bem, excelente. Vai ser com certeza, vai ser aqui uma ação espetacular, com certeza. Então, todos conseguem ver aqui a minha tela, certo? Boa, ótimo. Então, deixem-me só colocar isto aqui no modo de apresentação. E já para partilhar aqui, só para dar aqui a parte mais importante disto é mesmo a nossa conversa, não propriamente a apresentação. Mas ajuda a ter aqui mais ou menos um guia que eu depois vou tirando e colocando ao mesmo tempo. Só para me apresentar um bocadinho mais, portanto, eu tenho 42 anos, sou coach, trainer, speaker, já trabalho nesta área da formação, principalmente de comunicação e influência, ou seja, liderança, vendas, desempenho, gestão de equipas, etc. Já trabalho há uma década e meia, portanto, desde 2007 comecei aqui o meu trabalho. Sou pai de 4 criancinhas maravilhosas. Eu costumo dizer que as minhas criancinhas derretem-me, ou a paciência ou o coração, uma das duas elas derretem, e portanto estão sempre a fazer uma dessas duas. Aprendo muito com elas e portanto são uma grande fonte de aprendizagem sobre psicologia humana e manipulação emocional do pai delas, também são um grande exemplo disso. Tenho também quase 2 gatos, quase 2, porque um não tem uma pata e outro não tem a cauda, portanto aquilo junto não dá bem 2, né? Dá tipo um 77, qualquer coisa assim. Eu não lhes fiz nada, eles já vieram assim para cá, eles foram os 2 resgatados, não foi culpa minha que eles estarem assim, eu trato muito bem deles. E sou apaixonado por esta questão do comportamento humano e principalmente por esta ideia de nós, enquanto seres humanos, conseguirmos extrair de nós próprios o nosso melhor resultado, o nosso potencial máximo, aquilo que eu chamo o nosso herói interior. Eu tenho esta crença que todos nós temos a capacidade de fazer coisas extraordinárias, todos nós temos a capacidade de estar altamente motivados, ser altamente produtivos, eficientes, etc. Precisamos é de saber como é libertar esse herói interior. E, de facto, esta questão nas empresas, a questão do desempenho, é uma questão importantíssima. Falando um bocadinho, antes de mais, sobre o que é o coaching, é uma palavra que já está muito na moda há bastante tempo, ultimamente está ainda mais na moda, por motivos que entrou aqui nas nossas redes sociais e na esfera pública, ainda mais do que o normal, e o coaching, como é uma atividade não regulamentada, eu quero só começar esta nossa conversa por vos explicar o que é para mim coaching. Isto porque, como é uma atividade não regulamentada, aquilo que eu digo que é coaching pode ser diferente daquilo que o Manel ou que a Teresa dizem que é coaching. Não precisamos de termos a mesma definição, porque isto não há nenhum sítio onde isto esteja escrito. E a forma mais simples que eu tenho de explicar o que é que um coach faz é precisamente através de uma analogia com o GPS que está aqui na imagem. Ou seja, para mim, aquilo que um coach faz dentro de uma organização é muito parecido com aquilo que faz um GPS. A primeira coisa, acredito que mesmo que nem todos utilizem alguma ferramenta de GPS, já todos sabem como é que funciona, não é? Que é a primeira coisa que acontece quando eu ligo o GPS é ele diz-me o meu ponto A, diz-me a minha localização, diz-me onde é que eu estou. E esta é de facto a primeira coisa que um coach faz quando chega a uma organização. E eu sei que às vezes, ou seja, não é às vezes, é quase sempre a organização não me chama para saber onde é que está. Ela chama-me porque tem um problema que quer resolver, ela chama-me porque tem um destino que quer chegar, tem um objetivo que quer chegar. Mas tal como no GPS a primeira coisa é o ponto A, também no coaching a primeira coisa é, antes de definir qualquer tipo de percurso, antes de definir um objetivo, antes de perceber os problemas, convém saber o que é que está a acontecer, sem tangas. Não é nem ver as coisas pelo lado positivo nem pelo lado negativo. É aquilo que eu estudei na Faculdade de Economia do Porto. Aliás, eu frequentei a Faculdade de Economia do Porto, às vezes também estudei lá, mas eram mais as vezes que não estudava, que só frequentava.
e tirei o curso de gestão. E uma das ferramentas que aprendi nesse curso é uma ferramenta muito conhecida, que é a análise SWOT, não é? Que é a análise que permite vermos quais são as nossas deficiências, as nossas ameaças, mas também as nossas forças e as nossas oportunidades. Ou seja, aqui no ponto A, o que eu quero é uma visão daquilo que está bem e daquilo que está mal. Eu só com... Diz, Ricardo, Bruno. eu acho que não está passando os slides. Não Está está. no Isso primeiro mesmo, é ainda. isso mesmo. Opa, Exatamente. então, Acho que não espera estás a aí. apresentar. Não deves estar a Sim, apresentar. tem que apresentar. Espera aí. Tá, espera aí. Vamos pôr de novo, para ver Nós se já os meus... sabemos, não é? Nós já sabemos aqui o que é que se vai passar, mas quem está a ver ainda não sabe. Ok. Pronto, E agora agora já sim. está? Ok. Agora já está, espetacular. Pronto, então estamos aqui a falar então, sobre este ponto A e, ou seja, basicamente o que eu estava a dizer é que esta parte é importantíssima, porque se eu não souber onde é que estou, não consigo traçar nenhum caminho para lado nenhum. Se hoje, quando terminarem esta nossa conversa, decidirem ir à casa de um amigo e se perderem, ao ligarem para o vosso amigo, dizem: Tiago, estou perdido, como é que se vai para a tua casa? A primeira pergunta que o Tiago faz é: onde é que estás? Se eu não lhe souber dizer onde é que eu estou, ele não vai conseguir explicar o caminho. E, portanto, a primeira coisa que um coach faz é definir a realidade, sem tangas. Eu só consigo resolver um problema depois de o reconhecer e só consigo resolvê-lo depois de o ter reconhecido, começar à procura das soluções. Portanto, nem super negativo, nem super positivo. A seguir, o GPS faz uma pergunta espetacular, que é: para onde quer ir? Qual é o objetivo? Qual é o ponto B? Ora, tal como o GPS, o coach vai procurar ser muito específico nesta cena do objetivo. Porquê? Porque quanto mais abstrato for o objetivo, mais difícil é eu conseguir traçar um caminho para lá chegar. Isto já vamos ver à frente que na gestão de desempenho é especialmente importante, não é? Mas nós sabemos isto no nosso dia-a-dia. Se o meu objetivo for ser mais e melhor, não é? O que é que isso quer dizer na prática? Como é que eu traço um caminho para mais e melhor? O que é que eu faço na prática? E, portanto, quanto mais específico for o objetivo, mais fácil é eu conseguir traçar um caminho para lá chegar. Não quer dizer, atenção, isto é um conceito que entrou dentro do senso comum sobre estas metodologias de coaching, mas que não é verdade. Não quer dizer que não é por eu definir um objetivo que lá chego de certeza. Isso é que era doce, não é? Era só definir um objetivo muito bem escrito e eu depois chegava lá de certeza. Não, o que acontece é o contrário. Se eu não definir um objetivo, eu só lá chego por acaso. Ok? Portanto, se a qualquer momento tiverem alguma questão, alguma dúvida, coloquem aí ou no chat ou na parte do Q&A. Ok? Então, temos o ponto A, temos o ponto B. O que é que o GPS me dá? Um caminho, certo? O GPS não me dá só um caminho, porque não existe só um caminho do ponto A para o ponto B, existe uma infinitude de caminhos. Existem dezenas de milhares de milhões de caminhos a unir qualquer ponto A e qualquer ponto B. Alguns desses caminhos são mais curtos, outros são mais longos, uns são mais bonitos, outros são mais feios, mas todos os caminhos têm sempre um qualquer tipo de condicionante. Ou seja, independentemente do caminho que eu escolha entre o ponto A e o ponto B, eu vou sempre apanhar a meio problemas, dificuldades, condicionantes. Seja qual for o caminho. E isto é uma questão às vezes periclitante neste trabalho de coaching, que é, às vezes há pessoas que procuram não ter problemas. Às vezes há pessoas que procuram ter um caminho que já não tem dificuldades. Ora, primeiro, esse caminho acho que não existe, e é um acho porque eu não conheço todos os caminhos, portanto se calhar até existe, mas eu acho mesmo que não existe. E segundo, o motivo pelo qual eu tenho trabalho é porque existem problemas. Quando deixarem de haver problemas, eu deixo de ter trabalho. Se não se acreditam em mim, perguntem ao portageiro, agora quando forem para casa e passarem ali nas portagens. Provavelmente não perguntam, não é? Porque se não tiverem via verde, ou qualquer dos instrumentos que utilizam no vosso país para fazer o trajeto nas autoestradas, já eles sabem que vocês conseguem meter o ticket numa máquina e o cartão noutra. Pronto, isto está feito. Eu já não preciso de ninguém para fazer isso. Nas caixas de supermercado, cada vez mais, eles descobriram que eu sei pegar no produto, apontar o código de barras para um laser e fazer tit. E, portanto, cada vez irá haver menos pessoas, se não estiverem a resolver problemas, nas caixas de supermercado. E em muitas outras coisas. Fala-se muito do chat GPT e de todas estas ferramentas que vão resolver alguns problemas que se calhar outras pessoas até agora estavam a resolver. Portanto, se como gestor de RH, se como diretor de recursos humanos, se como qualquer uma destas funções dentro do RH,
achas que tens muitos problemas e preferias não ter, no dia em que não tiveres, pá, a empresa vai arranjar uma forma de tu seres feliz no outro lado. E por isso é muito importante percebermos que, obviamente, vão sempre existir problemas. Aquilo que, enquanto coaches, procuramos ajudar o nosso cliente, a nossa organização, a nossa equipa a fazer é navegar no meio desses problemas. Sabendo que vamos, depois de resolver este, vamos encontrar outro, e depois vamos encontrar outro, e depois vamos encontrar outro, até chegarmos ao nosso ponto B. E, obviamente, quando chegarmos ao ponto B, procuramos um C com mais caminhos e mais problemas novamente. Não é? É assim todos os anos, nas empresas é assim todos os anos. Chegamos ao nosso target este ano, então para o próximo ano o target é maior. Pronto, é isso. O objetivo é maior do que o ano passado e tem outros problemas, e agora vamos expandir para outros mercados, e agora vamos fazer outras coisas. Pronto. E é assim que isto acontece. Ou seja, esta dinâmica é uma dinâmica perpétua. Muito desta dinâmica, acredito que também seja a dinâmica de muitas das pessoas que nos estão a ver. Ou seja, eu acredito que a maior parte das pessoas que nos está a ver daqui deste lado também sente que o papel dele é um bocadinho de coach, não é? Que é, aquilo que eu faço com as pessoas que vêm ter comigo é ajudá-las a perceber qual é a situação, ajudá-las a definir objetivos e ajudá-las a navegar até lá. Muito do trabalho do líder é esse, não é? Muito do trabalho do RH dentro da organização também é isso, ajudar a organização a perceber onde é que está, o que é que as pessoas estão a sentir, como é que as pessoas estão, o que é que as pessoas necessitam, ajudá-las a definir pontos B e depois ajudar os diversos caminhos para chegarmos lá. Oh, Ricardo, se me permitires, até Sim. estas posições de liderança dentro das empresas às vezes não são necessárias que sejam uma posição definida. Ou seja, nós mesmos podemos ser líderes de equipas que não são as equipas que nós destinamos, não são as pessoas com quem estamos todos os dias. Acho que é algo que surge em todas as empresas e por vezes o problema está mesmo nessa conexão da liderança e pensar que só com superioridade hierárquica que existe liderança, quando na realidade todos nós deveríamos ter um pouco de liderança entre nós, não é? Aquilo que eu promovo, Tiago, é precisamente isso, até um aspecto micro, que é, e eu mais do que tudo tenho que fazer isto comigo próprio, não é? Claro. O primeiro passo da liderança é eu ser líder para mim próprio, e eu fazer este processo de onde é que eu estou, para onde é que eu vou, o que é que eu quero para mim e como é que eu vou começar a chegar lá. E a partir do momento em que eu faço isto comigo, começo naturalmente a incentivar outras pessoas a fazer isto de uma forma consciente ou inconsciente. Às vezes, esse tal líder que tu falas que não tem que ser o chefe, nem sequer é alguém que as pessoas reconhecem como líder, mas simplesmente é. Não é? Que é muitas vezes o que acontece, simplesmente é. Portanto, a ideia aqui é precisamente essa, é como é que cada um de nós consegue desenvolver, muito do trabalho que eu faço nas organizações é ajudar as pessoas a desenvolverem estas competências e estas características para elas próprias. Isto porque, obviamente, todas as empresas querem sucesso, certo? Eu acho que não há nenhuma empresa, ainda não encontrei nenhuma empresa que me chamasse assim, Ricardo, estamos a ter resultados demasiado bons, pá, nós precisávamos era de perder aqui um bocado de dinheiro, ter prejuízo, não, as empresas todas querem ter sucesso, todas as empresas querem crescimento. Às vezes eu sinto que parece que há uma luta dentro da organização em que os RH querem puxar para as pessoas e os outros departamentos querem puxar para os resultados, quando no fundo todos queremos a mesma coisa, todos queremos resultados, todos queremos que a empresa tenha crescimento. Aquilo que nós conseguimos perceber é que a única forma de uma empresa ter crescimento é através do crescimento das suas pessoas. Ou seja, os processos podem evoluir e a empresa crescer por causa disso, com certeza. Não é? Se eu introduzir um software que seja mais eficiente na minha organização, os meus processos vão ser melhores, logo eu vou ser mais eficiente. Tudo certo. E eu, se comprar uma máquina, um hardware melhor, produz mais, o meu resultado vai ser melhor. Mas acompanhando isso, tem que estar sempre acompanhado o crescimento das pessoas, porque se as pessoas não crescerem, eventualmente os processos têm um cap, não é? Dão só para aquilo. Se as pessoas não souberem mexer no software, o software não funciona, não é? Se as pessoas não souberem trabalhar com a máquina não funciona. Portanto, o sucesso da organização está sempre ligado ao sucesso das pessoas. Só que, enquanto na organização nós temos múltiplas métricas nas quais nós podemos medir se a organização está a crescer ou não está a crescer, nas pessoas nem sempre isso acontece. Não é? Nós, nas pessoas, nem sempre temos métricas, ou as empresas muitas vezes não têm métricas, onde nós consigamos ver claramente como é que as pessoas estão a fazer esse crescimento e essa evolução. E esse é que é o principal motivo pelo qual existe ou começou-se a pensar numa avaliação de desempenho, foi para eu de facto ter algum tipo de métricas relativamente às pessoas. Só que, hoje em dia,
as pessoas são diferentes do que aquilo que se calhar eram há uns anos, não é? De que idade tens, Tiago? Eu tenho 28 neste momento. 28, quem me dera. Não, por favor. Mas é o que nós dizemos sempre, não é? Quem nos dera ser sempre mais novos e saber o que sabemos agora. Certo, sendo que se eu fosse mais novo não conseguia saber o que sei agora, porque dos 28 aos 42 eu tive que aprender muito para saber aquilo que sei agora. Claro. Mas diz-me, por exemplo, Tiago, tu estás no mercado de trabalho há quanto tempo? Ou seja, quando é que começaste a trabalhar? Cerca de 10 anos, mais ou menos, com 18 Há 10 anos. anos, portanto, mais ou menos 18 anos. Portanto, estás há mais ou menos 18 anos no mercado de trabalho. Quais são as coisas que tu vês como é que tu medes o teu sucesso? O que é que tu gostavas de estar a fazer? Onde é que tu te vês? O que é que para ti são métricas ou seja, o que é que tu no fundo, enquanto profissional, queres que a empresa te proporcione? O que é que tu procuras no mercado? Claro, no meu caso específico, e acho que é um bocadinho generalizado, não é? E também é um bocadinho o que partilhamos aqui na Factorial em termos de cultura, nós podemos ter um plano de crescimento pessoal, ou seja, eu vou entrar para um projeto e eu tenho que saber as metas que eu vou querer atingir com este projeto. Claro que, passado um mês, 2 meses, 3, 5, eu vou gerar novas metas. Eu quero não só ter sucesso pessoal, mas, no meu caso pessoal também, que as pessoas que estão a trabalhar comigo, e no caso que trabalham diretamente comigo, também tenham sucesso. Isso, por exemplo, é uma métrica para mim. Okay. Apesar de, pronto, neste momento já fazer parte de algum tipo de gestão dentro da empresa, sim, mesmo quando não o fazia oficialmente, esta era uma métrica para mim. Não só o sucesso pessoal, em que existem métricas em todas as empresas diferentes, claro, mas não só este sucesso pessoal que vai sendo ajustado, como tu disseste, ou seja, este ano há objetivos, para o próximo mudam. Isto acontece connosco todos os meses, ou todos os trimestres, ou todos os semestres. certo. Não só isso, mas também das pessoas com quem nós trabalhamos. Isto, na minha visão pessoal, mas lá está, todos temos perspectivas diferentes. Certo. Mas diz-me uma coisa, quando tu pensas na tua carreira a curto, médio, longo prazo, claro que queres ter sucesso neste projeto, nos próximos 6 meses, etc. Mas o que é que seria para ti uma métrica de sucesso daqui a 5 anos, 10 anos? Eu pergunto isto porque, na minha geração, apesar de nós sermos praticamente da mesma geração, mas na minha geração, a métrica de sucesso da maioria das pessoas era um cargo, um carro XPTO, uma casa XPTO, ou seja, as pessoas diziam assim, eu vou trabalhar para conseguir ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter um cargo melhor, ou seja, a promoção era quase a única forma que as pessoas mediam se estavam a progredir na carreira ou não, o facto de conseguirem ter uma casa melhor era uma coisa, eu tenho uma casa melhor, ou seja, havia muito esse desejo de um bem material, uma posse que representasse algum sucesso que a pessoa pudesse ter. Coisa que eu reconheço muito pouco em pessoas abaixo dos 30 anos. Ou seja, a maioria das pessoas abaixo dos 30 anos com os quais falo dizem, eu quero viajar, eu quero novas experiências, eu quero sentir que faço parte de algo, eu quero ter muitas experiências diferentes, não quero essa cena de trabalhar na mesma coisa, na mesma empresa sequer durante muito tempo, é uma coisa absurda quase, não é? Tipo, isto nem faz sentido, não é? Portanto, parece-me uma ideia muito diferente daquela que é normal. Tu reconheces isso aí na Factorial? Sim, não só na Factorial, mas ou seja, na nossa faixa etária, que seja até aos 30, até aos 35, e mesmo pessoas mais jovens agora que estão a entrar para o mercado de trabalho, vê-se cada vez mais essa necessidade de viver um pouco mais, entre aspas, ao dia-a-dia e não fazer o plano tão a fundo como se fazia antigamente, entre aspas, não é? Sendo que a posição, e pegando num ponto que falaste agora, as posições e as próprias subidas dentro do trabalho há 20, 30 anos atrás significavam não só estatuto no trabalho, mas pessoalmente também. Ou seja, eu se fosse chefe, se fosse supervisor, se tivesse um cargo mais alto, há 20 anos atrás, na sociedade, se calhar até era considerada uma pessoa um bocadinho mais, de um estatuto um bocadinho mais elevado, não é? Claro. No nosso caso, eu acho que já não acontece tanto isso. Existem também, eu tenho o meu projeto há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, gostava de ter uma empresa própria, gostava de fazer parte de um projeto grande, seja ele qual for, porque também, lá está, no meu caso já trabalhei em várias áreas, portanto podia eventualmente tenho os horizontes abertos, mas concordo contigo plenamente que cada vez mais é mais pelas experiências, por viajar também, por aproveitar a vida, se calhar mais do que de uma forma tão... não quero dizer reta, porque se calhar é uma palavra um bocadinho forte, mas tão straight to the point como
pensávamos antigamente. Não sei se era isso que queria chegar. Sim, e até porque o que é certo é, primeiro, acho que todas as pessoas já se aperceberam que ser promovido é a única forma de eu perceber que sou reconhecido. 90% das pessoas não vão ser reconhecidas, não é? Não dá para promover toda a gente, porque a empresa tem um lugar, é finito isto, não é? Por muito que eu, ou seja, se a promoção for a única forma, vai haver muita gente insatisfeita, as próprias empresas já perceberam isso. E mesmo a minha geração também já percebeu que, apesar de no início ter um bocado esta cena de pá, ok, quero isto e quero aquilo, também muitas pessoas das quais eu estudei na faculdade, que trabalham na banca, nos seguros, nas telecomunicações, etc., que abriram as suas próprias empresas, trabalham em empresas familiares, também estão a chegar a essa conclusão de pá, pronto, até consegui o carro, até consegui a casa, até consegui a promoção, mas isto só não, pá, não satisfaz, não complementa, não concretiza. E aquilo que eu me deparo quando estou a lidar com empresas nesta competência de recursos humanos, é que existem cada vez mais pessoas a dizerem eu não sei muito bem o que é de fazer para satisfazer a malta, porque parece que todos querem coisas diferentes, não é? O dinheiro não está no top 5 em nenhum dos estudos que trabalham motivação, o dinheiro já não está no top 5 de nenhum dos estudos, obviamente tendo em atenção que eu pague uma justa recompensa por aquilo que é o trabalho da pessoa, não é? O tipo que ganha 9 milhões não está mais motivado que o tipo que ganha 8 milhões. Essa não temos dúvidas. Mas claro que se me pagarem 100 euros por 70 horas de trabalho por semana, eu se calhar fico, não é? Ou seja, há aqui um mínimo e um máximo, claro. Um cap, mas a partir desse momento, a malta de facto está à procura de mais. E aquilo que a ciência, aquilo que nos tem mostrado é que o crescimento pessoal é a melhor métrica para eu me sentir satisfeito e realizado. Ou seja, se eu me sentir a crescer, a aprender e a progredir enquanto indivíduo, enquanto profissional, essa é a melhor métrica para eu perceber que estou feliz. E a melhor forma, ou seja, aliás, não é a melhor forma, é a única coisa em comum que todas as pessoas que atingem sucesso de uma forma relativamente continuada têm, é uma mentalidade a que os investigadores chamaram growth mindset. Provavelmente já ouviram falar disto, isto é um estudo que começou nos Estados Unidos, mas já foi altamente difundido, que é basicamente, há dois tipos de mentalidade. O fixed mindset diz-me, eu tenho estes skills, eu tenho estas competências e portanto não há nada a fazer, não é? É aquela velha do, eu sou assim e portanto como eu sou assim, pronto, nasci assim, é de morrer assim, portanto não há hipótese. Este growth mindset acredita que o meu nível nas diferentes competências pode ser alterado mediante treino, mediante a evolução, mediante as coisas mediante estímulos também, todos os estímulos que vão sendo... Exatamente, mediante estímulos, mediante incentivos, mediante desestímulos, não é? Desincentivos a algumas coisas, mediante, não é? Portanto, há alguma coisa, isto vai acontecer. Portanto, todo este mindset é importante. E também me trabalha com a questão do erro, que é, eu percebo que para crescer vou ter que arriscar, certo? Porque se eu fizer as mesmas coisas da mesma forma, vou obter, na melhor das hipóteses, o mesmo resultado. Então, para eu crescer, e eu tenho que arriscar. Ao arriscar, vai haver uma parte que vou falhar, certo? Porque eu não consigo arriscar sempre bem, isso é que era doce, não é? E faz parte do crescimento, não é? Exatamente. Não é? Portanto, faz parte do crescimento o errar. E eu vou valorizar este erro. Qual é que é aqui a questão? É que quando eu valorizo o erro, há duas formas de fazer isto. Que é, eu percebo que as empresas muitas vezes têm medo nesta valorização do erro, dizem assim, mas então eu vou incentivar as pessoas a estarem a falhar. Não, eu vou incentivar as pessoas, claro que eu quero desincentivar as pessoas a falharem sempre na mesma coisa, não quero errar na mesma coisa, é parvo. Se eu já aprendi, se eu já fiz uma vez, já errei, tenho que aprender e voltar a fazer. Se errar sempre na mesma coisa, estou a ser um totó. A questão é, se eu nunca errar, se eu nunca criar uma forma de facto fazer alguma coisa em que me é permitido o erro, eu nunca vou conseguir crescer. Só que tem que ser aqui um processo que é combinado com a pessoa. Por isso é que não faz sentido falar em avaliação de desempenho. Porque a avaliação de desempenho
é um momento, não é? É aquele momento em que quase todas as empresas, aliás, eu acho que neste momento todas as empresas, pelo menos isso fazem, não é? Que é ano a ano, ou de 6 em 6 meses, eu sento-me com o Tiago e digo assim, Tiago, muito bem, não é? Então, vou-te aqui, vamos aqui ver o que é que andaste a fazer. Ora bem, tu estás a ter resultados espetaculares, és o maior, obrigado até amanhã. Ou então, tu estás a ter resultados fraquinhos, tens de trabalhar mais. E porquê que normalmente a avaliação de desempenho é uma coisa tão fraca como esta? Porque se eu só faço isto de ano a ano, tenho muito pouca informação do Tiago. Não é? Como é que de um ano para o outro eu consegui medir alguma coisa que tu fizeste ou que não fizeste? Olha, lembras-te quando, em junho de 1985, tu cometeste aí... Isto é impossível. Nem ele se lembra, nem eu me lembro, se isto acontece assim de tanto em tanto tempo. Ricardo, se me permites, e não só medir o que nós estamos a fazer ou o que fizemos neste último tempo, mas também fazer uma prospecção, uma projeção do que nós queremos, do nível que os nossos colaboradores queiram chegar, neste caso, ao fazer isto ano a ano, ou de 6 em 6 meses, não digo que é impossível, mas é muito improvável nós conseguirmos obter resultados palpáveis. Certo, até porque, repara, se eu estiver a fazer isto numa perspectiva de, vamos dizer trimestralmente, na loucura, não é? Loucura total. Todos os trimestres eu faço uma cena destas. Em 3 meses o mundo muda completamente. Em 3 meses, e como é que eu faço um plano para 3 meses com metas bem definidas? Como é que eu vou avaliar essas metas depois, que não pode ser, olha, daqui a 3 meses vamos ver se a tua competência de comunicação em público melhorou. Como é que eu consigo fazer? Qual é o processo para lá chegar? Isto tem mesmo que ser um processo de gestão. Agora, qual é aqui o grande problema para a maior parte das empresas? Porque eu acho que algumas empresas, muitas até já percebem que isto tem que ser um processo de gestão e não só um processo de avaliação, que é, eu tenho que criar aqui forma de conseguir acompanhar todas estas pessoas. Só que muitos dos problemas eu tenho um número finito de gestores para acompanhar as minhas equipas, não é? E se eu tiver todos os dias a ter que falar contigo sobre como é que estão os teus processos, não faço outra coisa que senão gerir o teu processo. Eu tenho todas as outras pessoas para fazer, tenho outras coisas para fazer. E por isso é que faz sentido, e hoje em dia cada vez se fala mais, nesta gestão de desempenho 4.0, porque o 4.0 é nós conseguirmos utilizar as ferramentas que nós temos ao nosso dispor de software e não só, para que este processo de gestão seja um processo em que o colaborador está empoderado para o poder fazer. Ou seja, eu próprio defini com a minha chefia, com o meu líder, seja com quem for, o meu processo de desenvolvimento, defini aqui uma série de metas, defini uma série de coisas e agora vou começar a implementá-las. E tenho aqui um ponto em que facilmente eu, enquanto teu chefe, ou tu, enquanto meu, consegues pegar em alguma coisa e dizer assim, deixa ver como é que está o progresso dele, o que é que aconteceu, como é que não aconteceu, o que é que está feito, o que é que não está feito. Uhum. Tu tens esta, obviamente vocês aí na Factorial são barras nesta aplicação e neste tipo de ferramentas, tu sentir-te-ias muito vilipendiado na tua privacidade se eu te pedisse para tu mostrares aí um bocadinho de como é que isso funciona para ti, ou seja, tu és um colaborador da Factorial, se tu tens estas ferramentas, o que é que isto significa para ti? Como é que tu vês, como é que tu achas com isso? Então vou utilizar aqui um bocadinho, dar-vos um bocadinho a nossa visão dentro da Factorial, ok? Então vou aproveitar para mostrar a nossa plataforma também e para vos mostrar um bocadinho a lógica que nós temos dentro do que consideramos ser a performance. Lá está. Uma avaliação de desempenho é uma das partes da performance no geral, mas existem outras. E a ideia que nós temos aqui basicamente é ligar todos estes pontos numa espécie de ciclo para que, e foi tudo o que já tivemos a falar até agora, para que cheguemos não só a uma parte da avaliação de desempenho, mas que possamos estruturar toda a informação que queremos sobre o colaborador e depois estruturar também o futuro do próprio colaborador até uma próxima avaliação de desempenho. Se me permitem, eu vou partilhar aqui a minha tela, só um bocadinho. Para vos mostrar o exemplo, confirme-me só, Ricardo, estão a ver a minha tela, certo? Certo. Ok. Sim, Vou-vos sim. mostrar muito rapidamente como é que funciona isto dentro da Factorial, ok? Então nós temos o que nós chamamos o nosso desempenho, a nossa performance, e dentro da nossa performance nós dividimos isto em 3 categorias, sendo que existem outras categorias que podem complementar todo este processo que nós temos aqui. E nós falamos disto como se fosse uma espécie de um ciclo.
Ou seja, e agora vamos usar o exemplo até que o Ricardo usa, porque é o mais generalizado dentro de todas as empresas. Eu estou na minha plataforma, eu agora com uma visão poderia ser de um gestor, de um chefe, mas se um colaborador estiver inserido dentro destas avaliações, teria a mesma visibilidade, ok? E a ideia é o quê? É nós estipularmos e agora contra o Ricardo falo, porque os exemplos que eu tenho aqui são por trimestres. Portanto, mas pronto, mas é um exemplo tão válido como qualquer outro, não é? Não, mas a avaliação ser por trimestre está ótimo. Se for só a única coisa que acontece é que está mal. Exatamente. Não é? E agora, se é por trimestre, exatamente. Agora, não pode ser a única coisa. Além disso, temos que ter muitas outras coisas. Exatamente. E é mesmo por aí. Ou seja, a nossa ideia é não só dar uma avaliação de desempenho, como vocês estão a ver aqui. Ou seja, isto é um exemplo de avaliações de desempenho. Estas já estariam ativas, em que os nossos colaboradores começam a funcionar com a plataforma e dentro da própria plataforma têm avaliação para eles mesmos. Neste caso, e agora muito rapidamente para vos dar um preview, até seria mesmo o autoavaliado, que seria o próprio colaborador, e o superior direto, que seria o gestor dele. Cada um deles tem as suas secções de perguntas específicas para cada uma das posições, em que o superior direto avalia o colaborador e o colaborador avalia-se a ele mesmo, ok? Para ver mais em detalhe, depois também mais tarde conseguimos dar aqui a possibilidade de vocês verem pela própria factorial, mas a ideia é fazer esta avaliação de desempenho. E qual é o problema? É que fazendo esta avaliação de desempenho, se não dermos um seguimento, ela acaba por morrer aqui, como o Ricardo disse. Certo. Qual é a nossa ideia aqui? Não só fazer esta avaliação de desempenho, mas depois, através de outras ferramentas, como por exemplo, isto é muito regular nas empresas, pelo menos na nossa experiência dentro da factorial, que é uma pessoa, e agora vou-vos dar um exemplo muito concreto, fazemos dentro de uma empresa uma avaliação de desempenho, como vos estava a mostrar aqui. Depois da avaliação de desempenho, normalmente há o que nós chamamos de um career plan, de um one-on-one, em que vamos falar com o colaborador e vamos ter a tal conversa que o Ricardo estava a ter há bocadinho comigo. Ok, então, foi isto que fizeste, já vi a tua avaliação e vamos então fazer um ponto de situação. Eu agora vou-vos dar aqui um exemplo com o meu querido Adonis Alejandro, okay? Dentro da Factorial, em que nós fazemos depois de fazer a avaliação de desempenho, nós vamos ao nosso colaborador, neste caso estou no perfil do meu colaborador, e vou fazer um one-on-one com ele. O one-on-one pode ser definido como nós quisermos, não é? Mas a ideia é que fique registado sempre, porque sempre que eu for fazer, independentemente de eu só fazer a avaliação de desempenho de trimestre a trimestre, eu posso fazer um one-on-one com os meus colaboradores cada semana. Este é o nosso caso aqui, por exemplo. Nós fazemos uma avaliação trimestral, mas os one-on-ones são semanais, com o nosso superior direto. E aí temos um registro do que se vai passar. Qual é a ideia? Eu vou voltar agora aqui para o desempenho outra vez, e eu faço a minha avaliação, eu tenho o meu one-on-one com o meu superior direto, e agora, na ótica do superior direto, qual é a lógica que nós temos que ter aqui? Eu quero saber em que ponto é que o meu colaborador está neste momento. E eu já o sei, mas agora eu preciso de deixar isto visível em algum lado. E aí entram as nossas avaliações de competências. Okay? Eu tenho aqui um exemplo uns exemplos muito, muito básicos de trabalho de equipa, desempenho, sales, liderança e problem solving, ok? Certo. Umas coisas muito simples, em que nós utilizamos este processo para, a cada trimestre, ou a cada semana, ou a cada mês, nós podemos dar um set de competências aos nossos colaboradores. Mas para que é que isto serve na realidade? Para nós conseguirmos projetar, mês a mês, trimestre a trimestre, em que ponto é que os nossos colaboradores estão. E não só projetar em que ponto é que os nossos colaboradores estão, mas também utilizar o que nós temos, o que nós consideramos a nossa matriz Ninebox, e aqui com um exemplo de duas pessoas diferentes, para quê? Para podermos comparar um colaborador com outro, ou uma equipa, ou um departamento, ou um local de trabalho inteiro, o que seja, e podermos fazer uma espécie de projeção de onde é que queremos que eles cheguem. Qual é o objetivo? Quanto mais pessoas nós tivermos aqui, mais pontos vamos ter aqui dentro da nossa matriz, e, olhando para aqui, claro, nós sabemos que um colaborador está muito bem, e aqui podemos utilizar qualquer tipo de competência, ok? O exemplo é com o desempenho e trabalho de equipa, mas poderia ser qualquer um exemplo. A ideia é estruturar isto para que nós, para o futuro, consigamos dizer ao nosso colaborador, ok, eu já vi o que é que tu tens neste momento, como é que tu estás neste momento, comparei-te com os teus colegas neste momento, agora, tu, pessoalmente, onde é que tu deves chegar, onde é que tu queres chegar, onde é que nós queremos que tu chegues. E aí entra a última parte do ciclo, que é definida pelos objetivos, em que nós podemos ter, já está, objetivos por equipa, objetivos individuais ou até objetivos gerais para a empresa toda. Estes casos são objetivos numéricos, mas no primeiro caso, que nem é um objetivo numérico, é uma melhora de comunicação entre departamentos, em que
temos várias pessoas, vários departamentos aqui. A ideia é mesmo esta, é fazermos uma espécie de um ciclo em que avaliamos, damos competências, comparamos com o departamento, a empresa, o que seja, e depois criamos objetivos para quê? Para que esta pessoa os atinja até à próxima avaliação de desempenho, até ao próximo one-on-one, e desta forma tentar exponenciar, assim como o Ricardo tem dito, exponenciar cada vez mais os nossos colaboradores. Cada um deles diferente, claro, Certo. cada um deles com perspectivas de futuro diferentes, cada um com uma análise completamente diferente, mas a ideia é esta. Certo. Eu Então, aproveito também, antes de passar a palavra ao Ricardo, para deixar ficar aqui também só o nosso QR da Factorial, caso queiram experimentar, ok? Só aqui um segundinho, mas podes prosseguir. Ia-te perguntar só aí sobre a plataforma, que é, então, eu tenho uma equipa, certo? Tenho 5 pessoas na minha equipa. Cada uma delas tem o seu perfil, eu crio o perfil, crio as avaliações, quando é que nós vamos ter, etc. Ponho lá os one-on-ones. Determinamos em conjunto essas competências para cada uma das pessoas. Eu depois posso determinar um objetivo baseado nessas competências. E posso colocar lá na plataforma uma série de tarefas de desempenho em que se a pessoa fizer isso, eu percebo que ela está a evoluir na sua competência. E ela pode ir lá e dizer-me, olha, eu cumpri, não cumpri, fiz isto, experimentei isto, fiz aquilo, etc, etc, etc. Certo? Exatamente. Nós podemos não só dar os objetivos, como também estipular tarefas para cumprir estes objetivos. Exatamente, e a pessoa pode me ir dizendo, olha, ou a própria pessoa também pode adicionar, se calhar, tarefas a dizer, olha, relativamente a esta tarefa, fiz mais isto, fiz mais isto, consegui fazer isto, e portanto tenho uma avaliação deste género, tenho uma avaliação. Dá também para gerar uma avaliação, uma espécie de 360, ou seja, eu posso na avaliação pedir a outras pessoas dentro do departamento para avaliarem aquela pessoa naquelas competências? Sim, claro que sim, ou seja, nós temos não só a avaliação, este é o exemplo mais prático que eu dei, mas o conhecido como Peers Evaluation, que é dos nossos colegas, dos próprios chefes, podemos fazer algum tipo de avaliação desse género, ou seja, nós podemos aqui dentro da plataforma selecionar quem é que vão ser os avaliadores, quem é que vão ser os avaliados e estruturar conforme nós quisermos, inclusive se quisermos fazer com pessoas específicas, seleções manuais. Bom, espetacular. Ora, então, eu acho que isto é ótimo porque... quer dizer, eu acho que isto é ótimo. Deixa-me reformular. Eu acho que isto tem o potencial para ser ótimo. Porque a ferramenta em si não trabalha sozinha. E é isto que eu queria ligar aqui com a nossa primeira parte, que nós estivemos a trabalhar naquilo que é o coaching e naquele processo do A e do B, que é, eu tenho aqui uma ferramenta que me permite simplificar muito o meu trabalho enquanto gestor de pessoas. Só que para isto funcionar, eu tenho que, com o meu colaborador, determinar pelo menos aquele processo simples que nós fizemos. Onde é que nós estamos, para onde é que nós queremos ir, perceber bem quais são os problemas do A, onde é que estão, o que é que eu faço bem, o que é que eu não faço bem, perceber bem quais são os meus objetivos e defini-los de uma forma concreta, trabalhar diferentes caminhos para lá chegar e os problemas que nós vamos encontrar. Ou seja, esta ferramenta não vai resolver o problema da gestão de desempenho. Agora, de facto, uma ferramenta deste género pode permitir que eu ponha a minha gestão de desempenho no 4.0, que se eu já faço este processo e tinha que ter um caderno cheio de páginas para cada um dos colaboradores, eu agora já não tenho que ter, e eles têm uma versão, eles têm um feedback muito mais real e muito mais atual, muito mais on the spot. Eu costumo dizer que se na avaliação de desempenho e eu, enquanto gestor, disser ao meu colaborador alguma coisa que ele não saiba, boa ou má, quer dizer que eu não estive a fazer o meu trabalho no processo que mediou a última avaliação para esta. Porque se só na avaliação de desempenho é que ele vai descobrir se fez um bom trabalho ou um mau trabalho, só na avaliação de desempenho é que ele vai descobrir se a performance dele melhorou ou piorou, quer dizer que durante este tempo todo não lhe dei feedback nenhum sobre isto. E é precisamente este feedback consistente, constante, contínuo ao longo do tempo que trabalha este growth mindset. Porque se as pessoas não tiverem este feedback, e por feedback podemos agora falar se é feedback, se é feed forward, há aqui várias formas de nós incluirmos aqui o nosso feedback, mas infelizmente não temos tempo, será outro workshop depois que nós fazemos. Mas se nós quisermos incluir isto aqui, é mesmo importante nós conseguirmos trabalhar todas estas dinâmicas de uma forma contínua, e de facto uma ferramenta destas pode experimentar. Posso fazer isto sem essa ferramenta? Com certeza que consigo fazer isto sem essa ferramenta. Posso todos os dias, reunir-me com as pessoas, falo-lhes, trabalho, escrevo.
O problema é que hoje em dia, cada vez mais, nós trabalhamos no smartphone. Nós trabalhamos com lembretes, com tudo na agenda. Pá, o que não tiver aqui na agenda não existe. Neste momento não tenho hipótese. Se eu não marcar logo, alguém me diz, olha, vamos fazer se eu não marcar logo, acabou. Não existe. E, portanto, ter uma ferramenta destas permite-me que eu tenha um contacto muito mais próximo e muito mais direto. Até por causa de uma coisa. Eu não sei como é que vocês trabalham na Factorial a nível a pandemia veio mudar muito estas formas de trabalhar, não é? E, portanto, muitas das empresas com as quais eu trabalho hoje em dia já estão no regime híbrido e não voltam atrás. Ou seja, há empresas que o edifício da empresa não cabem lá toda a gente. Se todas as pessoas fossem trabalhar no mesmo dia, não cabiam lá. Não há secretárias, porque eles disseram assim, acabou, nós não vamos voltar a ter toda a gente no escritório. E, portanto, isto está de sempre ser um trabalho híbrido. Ora, com um trabalho híbrido, com pessoas que estão em casa durante 3, 4 dias por semana, 3 dias, 2 dias, seja aquilo que for, como é que eu consigo manter este contacto próximo? Tenho que ter ferramentas que me permitam isso. E esta gestão de desempenho 4.0 é eu utilizar estas ferramentas para, de facto, tornar isto num processo contínuo. Se eu conseguir tornar isto num processo contínuo, então estou, de facto, no bom caminho para promover o crescimento das minhas pessoas, com isso promover a retenção das minhas pessoas na organização e com essa retenção e esse crescimento promover de facto o sucesso da empresa, porque se as pessoas não crescerem, a empresa eventualmente também não consegue crescer. Claro, Ora, completamente verdade, completamente verdade. Nós temos ainda uns minutos, quanto tempo é que nós temos até terminarmos o nosso workshop? E às vezes Olha, entusiasmo. temos mais uns 5 a 10 minutos para dúvidas, né? A gente, na Pronto, verdade, é chegou aos 45 já, mas pode finalizar e a gente vê se mais alguém tem dúvidas. Quem tiver, na verdade, já pode ir enviando nas perguntas e respostas aqui embaixo. Certo. A gente Eu, responde. eu entusiasmo a falar destas coisas e falo mais do que o que devia. Peço desculpa de não ter Sim, guardado mas assim isso, na tempo para verdade, dúvidas. isso dá assunto para 5 workshops, na verdade, né? Porque é muita coisa. A gente Certo, certo. cobriu aqui uma parte. Certo, eu tentei tornar isto mais conciso, mas dá pano para mangas, com certeza. Se alguém tiver dúvidas, pode colocar ou no chat se estiver a funcionar ou aqui no Q&A, e com certeza tem, dentro daquilo que eu souber, terei todo o gosto em responder. Não, e agora para completar só o que tinhas dito aí há bocadinho, Ricardo, relativamente à Factorial, porque pronto, depois do Covid todos tivemos esta mudança, não é? Não só a parte e agora vou voltar um bocadinho ao início da nossa conversa, em que falamos muito de cultura e de como estimular as pessoas e tudo mais. E nós aqui temos a possibilidade de poder trabalhar em casa, poder trabalhar de modo híbrido, ou seja, poder ir para casa quando quiser, poder estar aqui quando quiser. E a beleza, e isto partilhando, e a Bruna consegue dizer também que é verdade isto, é que nós mesmos preferimos vir para o escritório do que ficar em casa a trabalhar. E quando chegas a esse ponto, Certo. é sinal que alguma coisa está a ser feita, bem Certo, feita, certo, em termos de cultura da empresa. Quando tu passas 2 dias em casa e dizes, eu quero voltar para o escritório, é porque Exatamente. efetivamente há qualquer coisa que está a ser bem feita. E acho que o Bruna, consegues confirmar isto que eu estou a Sem dizer. dúvidas, eu tive a trabalhar um tempo remoto e agora eu voltei ao escritório e é muito diferente. É o feedback que eu também tenho da minha equipa, mas eu acho que um ponto muito importante da gente trazer aqui da cultura e também tentando linkar um pouco do que a gente trouxe não certo. adianta só ter a cultura, a gente tem que comunicar essa cultura, a gente tem que executar essa cultura. Não adianta falar que a gente investe em pessoas e não investir em pessoas, e não escutar as pessoas. Para mim, acho que de tudo isso o feedback tem que ser constante. É muito importante ouvir o que os nossos funcionários, colaboradores, nossa equipa quer a nível de carreira, o que esperam a nível de formação. Eu acho que o que eu mais tenho visto na minha própria equipa como feedback a partir do momento que a gente começou a investir em formação para cada um, olhando individualmente para o escopo de trabalho de cada um e investindo nessa formação, foi um dos feedbacks mais positivos que a gente teve. E isso foi possível porque nessas avaliações de desempenho a gente teve esse feedback, estabeleceu essas metas, muito baseado nas competências também, porque a formação não pode vir de, eu quero fazer um curso sobre algo que não tem nada a ver com a minha função. E a partir daí a gente conseguiu acompanhar realmente, estabelecer metas claras após essa formação. Então, eu acho que está tudo muito ligado e a gente precisa
parar de pensar em avaliação de desempenho como algo que vai só tirar nosso tempo, que demora muito, que não tem um retorno, é o que mais tem retorno. As pessoas motivadas vão trazer resultados financeiros para a nossa empresa. Então, eu acho que, no fim das contas, é um pouco por aí. Eu sou um fã de que a cultura não existe. Ou seja, aquela que nós dizemos não interessa. A cultura é aquilo que de facto na prática se faz. Portanto, se na prática eu não sou honesto, a minha cultura não é na honestidade. Não interessa estar lá escrito no site que sou transparente e honesto e invisto nas pessoas. Depois não invisto, não invisto. A cultura é o que acontece todos os dias, essa é a que vale. Exatamente. Olha, Ricardo, não sei se Ricardo, tem umas perguntas. era isso mesmo. Não sei se já viu que tem umas perguntas. Tem até pessoas interessadas a fazer um curso mais longo com você. Olha, então foi positivo. Certo, obrigado. Para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, sim. Eu vou deixar aqui o link do LinkedIn do Ricardo, para quem quiser entrar em contato. Do LinkedIn ou pelo Instagram ou pelo LinkedIn, se procurarem Ricardo Peixe. Eu tenho a sorte de me chamar Peixe e, portanto, não há assim muitos. Portanto, quando metem Ricardo Peixe no Google, não aparece assim tanta gente. Eu acho que partilhamos isso, Ricardo. Exatamente. Eu não conheço muitos Tiagos Polónios. Exatamente. Sendo que tu ainda aparece um país, não é? Quando a gente pesquisa no Google, ainda aparece lá coisas sobre o país. A mim, pá, só se for de Matosinhos, o melhor peixe do mundo. Olha, certo. Ricardo, não sei se queres dar uma vista de olhos nas perguntas e respostas aí. Ora bem, então, temos aqui a Sandra, diz, considero que a avaliação é importante, à semelhança do que concede nas avaliações da administração pública, o facto de haver cotas para essas avaliações acaba por ser castrador. Certo. Então, olha, esta é uma ótima questão que a Sandra nos coloca aqui, das quais eu só vou precisar de mais 3 horas para falar sobre ela. Portanto, espero... eu vou tentar responder a isto de uma forma muito concisa. Primeiro, claro que é castrador o facto de haver cotas numa empresa. Se eu tenho que distribuir numa empresa, só posso dar 20% de muito bons e depois os outros de 10% de bons e etc. Isso é castrador. Sendo que também me obriga, enquanto gestor, a fazer um exercício que muitos gestores não fazem, que é, dizem assim, pá, eu não me quero chatear com ninguém, portanto vou dar muito bom a toda a gente. Toda a gente fez um excelente trabalho. E isso nivela por baixo, porque aqueles que fazem mesmo um excelente trabalho dizem, pá, eu recebi a mesma avaliação que tipo ao meu lado, que eu sei que não fazem um excelente trabalho. E portanto, o contrário às vezes também pode ser perigoso. Agora, o que eu acho que é interessante é, de facto, haver um sistema de cotas, no sentido de dizer assim, pá, a métrica em todas as indústrias, quando nós avaliamos, não costuma haver mais do que 25% de pessoas espetaculares. Para tu ter 100% de pessoas espetaculares na tua equipa, justifica-me isso. Diz-me então porque é que eles vão ser todos, porque é que são todos espetaculares. Porque das duas uma, ou tu de facto tens uma coisa que é completamente fora da métrica, e é possível, mas aí tem que ser justificado, ou então estás a fazer a coisa mais simples, que é dizer, não, são todos bons, os meus filhos adoro-os a todos. Não é? Pronto, isto não dá, não são filhos, não és pai, o teu trabalho também é fazer este processo de avaliação. Portanto, sim, há aqui um processo que as cotas são castradoras, mas também nos obrigam às vezes a ser um bocadinho mais avaliados. Por outro lado, o facto de facto as pessoas perceberem que eu estou mesmo a avaliar, não só é um incentivador às vezes para trabalhar mais, como aqueles que de facto se esforçam vão passar a sentir-se mais reconhecidos um bocadinho. E portanto, isto tem aqui coisas boas, tem coisas más, há formas de aplicar isto bem, isto mal. Aliás, como todas as coisas, como todas as ferramentas, não é? Elas podem ser bem ou mal aplicadas, mas tem coisas boas, coisas más. Depois, o Nelson diz-nos, penso que esta aplicação será muito útil, que se na medição de resultados, certo, obviamente, certo. Até na administração pública, sim, até na administração pública que às vezes parece que não está tão focada em resultados como outras coisas, e obviamente as administrações públicas diferem de região para região, país para país, até às vezes dentro da mesma pessoa, mas sim, acho que em todo o lado é importante e interessante termos este trabalho. A Filomena diz muito obrigado pela apresentação, obrigado. A cultura como a estratégia operacional, com certeza, né? O Sr. Peter Drucker, o paizinho da gestão, tem esta e outras frases muito, muito boas. A Vânia diz que na minha equipa já iniciei o plano de desenvolvimento de acordo com as sugestões da Factorial, de que forma beneficiarei com o 4.0 e já agora ao custo. Portanto, esta questão é dirigida a vocês. Vânia, relativamente ao benefício do 4.0, eu acho que foi um bocadinho o que estivemos a falar durante todo o webinar. O que o Ricardo mencionou de ser tudo feito em papel, normalmente agora, isto pela experiência que nós temos, o nosso competidor não é o papel, é o Excel.
E normalmente é tudo feito em Excel. Não só aqui, mas com tudo o que tem a ver com HR é feito em Excel, na realidade hoje em dia. Certo. Qual é a beleza disto? É ter toda uma plataforma centralizada em que, neste caso, para a parte da performance, avaliação de desempenho, competência, objetivos, o que seja, todos possam ter acesso, cada um tem o seu acesso pessoal, existe acesso à empresa, toda a gente consegue estruturar o que necessita, ou seja, tudo digital, porque estamos na era digital, estamos na era da informação e da desinformação, por isso também faz parte de cada empresa perceber até que ponto é que querem chegar a um ponto 4.0 de tecnologia em toda a sua estrutura, em toda a sua organização. Não sei se é a resposta que estás à espera aqui, mas acho que é melhor considerar neste momento. Em termos de custos, podemos sempre marcar com as nossas equipas de vendas. Claro, o custo não é fixo aqui na Factorial, nós temos vários planos, tudo o que tem a ver com a estrutura do que vocês necessitam é associado a cada cliente, é visto com cada cliente, uma pessoa especializada que vê a vossa realidade. Portanto, caso tenhas interesse, podes contactar-nos, pode fazer já uma demo através do código QR ou contactar-nos depois pelos contactos que a Bruna vai disponibilizar. Excelente. A Marta fala aqui do porquê aplicar cotas, eu respondi um bocadinho isso quando falei das cotas, sendo que isto é a conversa que dava aqui uma grande conversa durante muito tempo, não posso aprofundar muito mais isso. A Elizabeth diz como fazem para avaliar o potencial do colaborador, e eu imagino que vocês não avaliem nada, sejam as pessoas que têm que avaliar, ou seja, o software em si não vai avaliar potencial nenhum, nós é que temos que inserir lá os dados, não é? Portanto isso vai sempre partir do gestor. Não é? É uma ferramenta para depois vocês poderem, cada um, utilizar como bem entender. Nós damos uns guidelines, nós estruturamos, nós ajudamos com a experiência que temos, mas depois cada caso é um caso e isto é uma ferramenta para ser utilizada. É um facilitador para fazer isto. Certo. Mas nós temos que estar a estruturar tudo isto, não é? Pode dar-se o caso, obviamente, de haver situações em que, para a utilização eficaz desta ferramenta, e eu tenho que dotar as pessoas que a vão utilizar, principalmente os avaliadores, não é, os gestores, de uma formação para eles perceberem como é que hão de avaliar, que tipo de competências é que hão de determinar, etc, não é? Porque isto é um berbequim, não é? E o berbequim é espetacular e fura paredes é a melhor coisa, mas se eu não souber utilizá-lo, vou começar a bater nas paredes com o berbequim e não era bem isso. Portanto, pode dar-se o caso de eu precisar de que as pessoas percebam como é que vão avaliar o potencial do colaborador, certo? Olha, antes da gente terminar, só queria dizer aqui que na próxima semana todos que se inscreveram vão receber por e-mail essa gravação para poderem rever quando quiserem. E também mais informações, né? De quem quiser testar, fazer um teste, falar com a nossa equipa. Mas é isso, a gente finaliza aqui. Agradeço muito ao Ricardo e ao Thiago, acho que foi muito válido. Até para mim mesmo, que já estava a par de algumas informações, tiveram muitos insights positivos e que eu quero implementar, então acho que foi super interessante. E pronto, espero que a gente se veja mais vezes, talvez outras, uma continuação desse workshop. Fiquem todos atentos, porque o convite pode chegar em breve. E, bom, agradeço, Ricardo e Thiago, pela partilha. Obrigado, Tiago, obrigado, Bruna, e obrigado a todos que estão aí, pela vossa, mesmo não estando a ver-vos, senti-vos daqui deste lado com as vossas perguntas e os vossos comentários. Obrigado a todos. Exatamente, com muito engagement, acho que foi muito produtivo, tanto para nós como para quem esteve aqui presente. Portanto, muito obrigado no a todos. Próximo, vamos ter o chat aberto. Obrigado. Assim a gente vai aprendendo também. Pronto. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.